asseguramos com a Petrobras a obrigação de investimentos de 4 milhões de reais nesse programa de recuperação, de renaturalização dos rios aqui. Fizemos os estudos, apoiamos a Prefeitura e, obviamente, pela dimensão da unidade, a localização e pela receptividade da Prefeitura, estamos fazendo, deve estar saindo provavelmente publicado nos próximos dias, já foi feita a consulta pública que o SNUC manda e essa unidade então vai estar decretada, vai estar portanto criada formalmente e a partir daí nós vamos traçar ainda com esse grupo de trabalho os projetos para a implantação dos processos de renaturalização que também asseguro que deverão levar um bom tempo, porque a gente não se faz em 1, 2 anos um processo de renaturalização e revegetação de toda essa área, mas está garantido esse processo. Se houver, asseguro aqui, afianço a vocês, já conversei com o MINC isso, se houver algum êxito da Prefeitura em criar essa unidade, o Estado criará. Mas no nosso entendimento não há porquê, e a Prefeitura recebeu bem, fez a consulta pública e está provavelmente aguardando o prazo legal para a emissão do decreto. Em seguida a gente entra com a unidade. Portanto, será uma unidade de proteção integral. Mais um, por favor. Com relação à condicionante da água, a nossa primeira preocupação foi, dentre as alternativas feitas por Comperj, aquela que supriria o Comperj e que realmente traria, como estava dito na condicionante, traria um reforço hídrico para a região. Essa região é uma região de estresse hídrico. Quem lê o plano de bacia hidrográfica vai verificar que o rio Macacu hoje oscila entre 7 e 9 metros cúbicos por segundo de água. E a SEDAI tem outorgados nesse ponto aqui, exatamente no meio de onde nós estamos criando esse parque de águas aqui, exatamente aqui é o sistema Imunana Laranjal, que capta água para toda essa região aqui, inclusive para Niterói também. Com a implantação de um reforço hídrico que a região não dispunha, a região tinha o estresse hídrico, passa com a barragem do Guapiaçu, nós vamos ter 5 metros cúbicos por segundo a mais de água, portanto, a situação de 7 a 9 metros passa para 12 a 14 metros cúbicos por segundo, trazendo segurança hídrica para essa região, como obrigação de compensação do Comperj de fazer. Já foi inserida dentro da LI, a LP dizia fazer reforço hídrico, a LI diz investir 250 milhões na construção da barragem do Guapiaçu e utilizar exclusivamente a água de reuso do esgoto como processo industrial. Portanto, a planta não demandará mais água dessa região e nós vamos ter mais 5 metros cúbicos para a região, que vai dar uma tranquilidade a médio prazo para essa região, coisa que a gente já não tinha. Mais uma, por favor. Com relação aos efluentes, o que já estava previsto era que por onde passasse o emissário da Petrobras, ela teria que apoiar os projetos de saneamento. Mais uma, por favor. O que foi feito aqui passa por Itaboraí e por Maricá, e, portanto, a Petrobras teve que assinar um termo com a gente, da mesma forma como esse, e foi alterada a condicionante, que era terá que apoiar para terá que investir 160 milhões de reais no saneamento de Itaboraí e de Maricá. Portanto, esses projetos já foram desenvolvidos, já foram entregues e já foi assinado o termo. Tanto a barragem quanto as obras de esgoto têm prazo de 3 anos para serem entregues prontas, né? Tem um cronograma apresentado. Eu quero lembrar que para se chegar ao desenho da barragem, capacidade de 5 metros cúbicos, aos projetos de esgoto, a gente teve um tempo de maturação e de execução desses projetos pelo próprio Estado para colocar na mesa de discussão e dizer para a Petrobras, é nesses termos que vai ter que ser feito. Então, hoje nós temos um projeto de 100 milhões de reais para Itaboraí, que pega toda a área central de Itaboraí, e um projeto de 60 milhões a serem pagos pela Petrobras e mais 33 milhões do PAC já assinados em Brasília para Maricá. Portanto, 93 milhões para o saneamento de Maricá. Pode passar mais uma, por favor. Com relação à inviolabilidade da ESEC e da APA, nós mantivemos absolutamente
o que está na condicionante da licença. Para quem não sabe, não foi falado aqui, o Comperj apresentou de início uma proposta de entrar exatamente no meio da ESEC. A proposta original era entrar com todos os equipamentos, era não ter porto, não ter estrada de acesso, isso nem era cogitado, e era passar por aqui, que é onde o rio é mais caudaloso e teria maior facilidade de passar. Esse projeto foi negado imediatamente pelo INEA, isso ainda antes de 2010, ou ainda no curso de 2010, e aí o Comperj passou a desenvolver o projeto da estrada de acesso e do porto para levar os seus equipamentos. Depois o Comperj veio com a questão do Guaxindiba, dizendo, na alegação para dar entrada no INEA, é que não passa por dentro da ESEC, que mesmo fazendo o porto e a estrada, ele vai levar 1 ano e meio para fazer essas obras, e que ele quer passar 17 viagens dessas peças grandes pelo local. E nós colocamos claramente que a condicionante continua valendo, que a menos que ela seja entendida pelo ICMBio, que é passível de ser, nesse sentido, de 17 viagens para essas peças passadas, não haverá licença para essa passagem. E a licença do porto foi toda feita, concluída, como o Breno disse, já está com a LI, portanto, quero também lembrar que a questão de licença não é rápida, mesmo para esses casos do porto, do emissário, de tudo, porque a própria questão do porto envolve o local de disposição oceânica do material dragado, né, como é sabido pela mídia, ocorreram diversos questionamentos da própria comunidade pesqueira com relação aos locais que são usados há 15 anos para a disposição de material dragado. Nós reformulamos tudo isso, discutindo inclusive com a comunidade, e definimos um ponto bem mais afastado, numa área de isóbata bastante profunda, que não afete a pesca e que traga segurança para isso. Então, isso também retardou um pouco o processo. Com relação ao emissário, eu quero apenas destacar que, além da questão da compensação do esgoto, o emissário do Comperj se destinará exclusivamente ao lançamento dos efluentes do Comperj. A questão do esgoto será feita totalmente independente. Isso foi nós entendíamos que poderia até juntar para usar um emissário só. A Petrobras preferiu arcar com os custos de fazer outra obra para não misturar o efluente deles com um efluente que eles não teriam controle e amanhã serem responsabilizados por coisa. Nós entendemos que se eles estão dispostos a arcar, não tem problema. O que nós exigimos nessa questão? Primeiro, a Petrobras propunha lançar a 2 quilômetros de distância da costa. Por que isso? Porque o efluente do Comperj, ele é um efluente que atende aos padrões CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Portanto, são padrões aceitos para serem lançados em qualquer corpo hídrico. Poderia ser, inclusive, aqui no Caceribu e no Macacu. Mas nós já havíamos dito na licença que não poderia seguir para a Baía de Guanabara. Então, teria que vir para o mar. Então, o Comperj propõe 2 quilômetros porque ele não conta com a necessidade de diluição desses efluentes. Os efluentes são lançados dentro de padrões. O que nós fizemos ainda a mais nesse caso? Investigamos a tecnologia que é passível hoje, que não é REDUC. Uma ata dessa audiência com bastante conteúdo, para que, enfim, disso aqui possam sair deliberações concretas e medidas concretas para melhorar o licenciamento Comperj. Eu passo, então, a palavra à doutora Daniela Medina. Eu vou tentar falar de pé. Vocês me escutam? Sim? Tá. Eu sou Daniela, eu sou gerente de SMS do Comperj, Saúde, Segurança e Meio Ambiente. O foco da apresentação é no atendimento das condicionantes dos planos e programas ambientais do Comperj, que são condições de viabilidade do empreendimento, estão lá ligadas ao licenciamento, à emissão da RP do Comperj e das suas RPs. O programa de gestão ambiental do Comperj, ele tem 8 programas e 47 planos, e ele é reportado trimestralmente do INEA. O próximo relatório eu acho que na próxima semana, né, está sendo consolidado. Até hoje nós já entregamos 16 relatórios, reportando o atendimento, tanto das condicionantes quanto dos planos e programas. Próximo.
O primeiro plano que eu queria mostrar para vocês é um plano que monitora a qualidade da água, tanto superficial quanto subterrânea. Nós temos 8 poços para monitoramento de água subterrânea. São 4 poços multinível, que são mais profundos, e 4 poços rasos. Vocês podem ver que alguns desses poços ficam na área da APA, devidamente autorizados pela APA. Próximo, por favor. São algumas fotos da coleta. Próximo. O outro plano é de monitoramento de água superficial. Também são 10 pontos de coleta, tanto de água quanto de sedimento, no rio Caceribu e Macacu. E tanto após o empreendimento quanto alguns pontos, vocês podem ver antes do empreendimento, e nós temos alguns pontos dentro da APA de Guapimirim. A frequência desses monitoramentos depende do parâmetro. Tem parâmetros que são semanais, parâmetros que são mensais, parâmetros que são semestrais, varia de acordo com o parâmetro e o que está sendo monitorado. Próximo. Algumas fotos do monitoramento. Próximo. O outro plano é o plano da biota aquática desses 2 rios, que, como já foi apresentado aqui, passam do lado do Compege e seguem a jusante dele. Então, nós temos esses 5 pontos de monitoramento da biota aquática, e é importante dizer que tem uma certa redundância nesses planos, né? Porque além dos pontos de coleta de qualidade da água nesses rios, nesses pontos em que eu faço coleta da biota, também faço coleta de qualidade da água. Pode passar. Nós temos um plano de monitoramento do ecossistema marinho da Baía de Guanabara. Pode passar. São 17 estações de amostragem. Pode passar. Ele monitora ictiofauna, ictioplâncton e qualidade da água naqueles pontos que a gente apresentou aqui. Pode passar. Existe um de fauna. Esses pontos estão dentro da APA de Guapimirim, são 6 estações de amostragem. Nós temos a de fauna, epetofauna, mastrofauna. Próximo. Nós temos uma parte de caracterização e monitoramento dos manguezais da APA de Guapimirim, deserto do Guanabara. O professor Mário Soares poderia falar disso muito melhor que eu, ele faz parte da equipe que monitora. E ele é um programa bastante grande, ele tem uma parte de parâmetros químicos, tem uma parte de sustentabilidade da pesca, tem um subgrupo de vegetação e uma parte do caranguejo sapo. Esse é um programa muito importante para nós. Próximo, por favor. Então, aqui tem uma parte de coleta de amostra e alguns dos produtos, como marca de uso e cobertura da água de Guapimirim. Próximo. Também uma parte da amostragem. Próximo. E nós temos um plano de monitoramento da qualidade do ar em torno do Compege, como também informado. Esse é um aspecto super importante, como vai se comportar as emissões do Compege, e nós precisamos de dados tanto meteorológicos da região, quanto os dados de qualidade do ar. São 7 estações de monitoramento, há uma estação dentro da APA, algumas estações do Compege e outras estações nas comunidades de entorno. Próximo. Aqui é um exemplo de algumas das estações. Pode passar. Nós temos um perfil térmico vertical, esse é um equipamento novo, foi recém-instalado. Ele, acho que só existiu um desses no Brasil, então ele é o segundo, e ele mede a meteorologia num perfil, acho que até 2 km acima na camada da atmosfera. Pode passar. Existe um plano de controle e monitoramento de ruídos. Próximo. São esses pontos amarelos que vocês veem no entorno do Compege e próximo da estrada de acesso do Compege. São 50 pontos, ele monitora de dia e de noite. Próximo. Pode passar. Existe um estudo de vazão ecológica, que é um termo importante que o Breno levantou. Ele está sendo executado pelo Lagemar, da UF. São 11 estações. Ele monitora a batimetria, vazão, e ele monitora a inclusão da cunha salina. Então, aqui são os pontos para avaliação da inclusão salina e algumas fotos do levantamento que foi feito nos rios. A parte de restauração florestal e de apoio aos hortos. Nós temos um TC, um termo de compromisso, assinado em outubro de 2011. Internamente ao Compege, nós já plantamos, restauramos, porque uma parte é de plantio e uma parte é de recondução controlada, 486 hectares, são 73 hectares na faixa marginal de proteção do rio Macacu. Nas áreas externas, nós já contratamos 200 hectares
hectares e está em licitação mais 200 hectares para plantio esse ano. Nós temos nesse projeto o apoio técnico da Embrapa, além deles ajudarem no projeto mesmo, eles têm uma parte importante de capacitação, já foram capacitadas umas 400 pessoas. Aí é o que nós temos já plantado hoje na parte interna do Comperj. Então esse verde é o que foi plantado, tem esses 73 hectares no Rio Macapu, e o que está em amarelo é o que foi feito por recondução natural. Próximo. Aqui algumas fotos, né, dos trabalhos que são realizados, das mudas. Nós temos um viveiro grande no Comperj, com capacidade de 300 mil mudas por ciclo, acho que são 900 mil mudas anuais. Próximo. Aqui é um exemplo de uma área que a gente consegue ver um bom resultado, né, de 2010 e 2012, a área já estava em monitoramento. Próximo. Existe todo um plano de apoio aos hortos, porque além do plantio em si, existe uma questão da produção de mudas, que pode ser um fator importante na região, para atender esse plano de revegetação do Comperj. Esse contrato com a Embrapa faz uma parte de capacitação. Já tem um convênio com o Jardim Botânico de Niterói, em que eles vão criar um viveiro e vão trabalhar na produção de mudas. Teve uma parte já de capacitação também. Estão sendo discutidos outros convênios com outras prefeituras no entorno do Comperj, nos mesmos moldes. Próximo, por favor. Existe um estudo importante, pode passar, que foi feito pela UF, eles estão terminando, nos entregando os mapas, né, a cartografia, que foi um estudo diagnóstico, que teve um termo de referência para ser elaborado, e ele cuidou tanto da escala de paisagem, fez um diagnóstico de campo e um diagnóstico fundiário de como estavam, quais eram as propriedades nesses rios onde a gente deve fazer o plantio. Próximo. Algumas fotos do trabalho da universidade, é a UF. Próximo. Existe um monitoramento epidemiológico que está sendo feito em Itaboraí, Cachoeira de Macacu, Guapimirim e no distrito de Monjolos. O contrato é com a Fiocruz, são esses municípios. Eles olham morbidade, mortalidade, eles olham alguns tipos de zoonose e outras doenças epidemiológicas. Nós temos um programa de comunicação social, que basicamente trabalha com diálogo social. Existem equipes nas comunidades, existe um site do Comperj, existe o 0800, existe um informativo mensal que é distribuído. Também são realizados diversos eventos socioambientais, dia da árvore, dia do meio ambiente. Próximo. Programa de educação ambiental, esse foi um programa importante, um contrato com convênio, né, com a UERJ. Foram capacitados 220 professores da rede pública, mais 125 pessoas da comunidade. Isso tem um efeito multiplicador importante. Pode passar. O plano de monitoramento da evolução demográfica e das demandas dos serviços públicos, são monitorados 62 indicadores do Objetivo de Desenvolvimento do Milênio pela ONU Habitat, num contrato com a UF. Próximo. Existe o Centro de Integração do Comperj, que foi criado para tentar mitigar a questão da capacitação da mão de obra necessária para trabalhar no Comperj. Já foram 9.000 alunos capacitados em 22 cursos diferentes. Esses alunos não necessariamente vão trabalhar no Comperj, eles têm uma capacitação que permite a eles se empregarem em outros tipos de indústrias ou serviços. Tem uma parte de desenvolvimento de fornecedores, mais 8.000 participantes em 200 eventos, para qualificar fornecedores tanto para a Petrobras quanto para outras indústrias e outros serviços na região. Próximo. Tem um plano de apoio e cooperação às políticas públicas. Existe um convênio que foi feito com a Prefeitura de Itaboraí. Foram então já 14 municípios do Comperj que aderiram. Próximo, por favor. Existe um plano de valorização da cultura local. Foram feitos os levantamentos dos bens patrimoniais na região e foram qualificados 240 professores também para que eles possam conhecer, valorizar e difundir a importância de preservar esse patrimônio e essa cultura. Próximo.
Esse é o de licenciamento, que eu já tinha falado, modificação. Existe um plano de defesa do caranguejo, do sapo. Já foram qualificados 250 catadores de Magé. Assim. E era isso que eu tinha de condicionante. Obrigado pelas informações. Acho que a intervenção da Petrobras, juntamente com a intervenção do INEA, presta informações relevantes a respeito das medidas que estão sendo tomadas para fazer cumprir as condicionantes, especialmente condicionantes de licença prévia e licença de instalação do INEA. O único ponto que eu tinha colocado, gostaria, se não nesse momento, no final da intervenção, não sei qual momento ela vai para esclarecer, é justamente isso, a respeito especificamente da hidrovia do Rio Oxindio. Eu tinha colocado a questão do licenciamento ambiental instruído com o relatório ambiental certificado e não foi ainda. Gostaria de saber por que o INEA não fez essa exigência, por que se fundamentou essa deliberação por essa dispensa. E aí, para a Petrobras, eu gostaria que, se possível, fosse esclarecida essa questão. Primeiro, esclarecer essa relação da Megatrans com a Petrobras, que aparece como empreendedor, no caso, a Megatrans da hidrovia. Por que a insistência nesse empreendimento, se já há outra opção com o mesmo objetivo licenciado e agora, inclusive, com licença de instalação? Acho que esse é um ponto fundamental que a gente tinha que ter esse esclarecimento aqui na audiência pública. E aí, antes de abrir a palavra, eu gostaria de saber gostaria de fazer uma informação adicional a respeito desse ponto. A relação com a Megatrans, eu não tenho resposta. Esse contrato, se aqui já é um contrato efetivo, não é da minha área. A Petrobras fez uma consulta no órgão ambiental sobre a possibilidade desse transporte que é provisório dos equipamentos públicos, que já na ocasião reivindicou, se for considerado viável, poderia ser realizado. E essa empresa é uma empresa especializada no transporte, inclusive do ponto de vista ambiental. Então eu, Daniela, não tenho essa informação. Desculpa. E você perguntou também do que a alternativa, por uma questão de cronograma, exclusivamente cronograma, para atender o cronograma, hoje o tempo de viabilizar a estrada inteira, que nós estamos viabilizando, e que a licença foi muito bem-vinda, não está sob minha responsabilidade, seria mais adequado do ponto de vista de cronograma que nós pudéssemos passar alguns equipamentos antes, essa exclusivamente. Coloquei alguns aspectos aqui que eu vou repetir. A primeira solicitação deles foi negada. A segunda solicitação, após já a definição do porto e do encaminhamento com relação à passagem de 17 viagens, dentro do processo do que eu vi, eu vou até pedir a Ana Rene que tire a dúvida aqui com relação à questão de EIA, mas obviamente não será dada licença se tiver afetação ao manguezal, se tiver qualquer retificação, se tiver qualquer processo que ponha em risco o manguezal. Isso eu não tenho a menor dúvida, caso o ICMBio concorde com as viagens. Fora disso, não há, e o INEA não dará nenhuma licença nesse sentido. Agora, quanto ao EIA, eu peço a Ana Rene, a nossa diretora de licenciamento, que teve na certa nessa discussão exatamente qual foi o entendimento. A SECA, ela não dispensou da elaboração de estudo de impacto ambiental, ela reconheceu que não precisaria, porque a CONAMA 01 não obriga estudo de impacto ambiental para dragagem, nem a Lei 1356. E a única lei que existe é a 5.000 do Estado do Rio de Janeiro, que fala que dragagem ambiental poderá ser feita mediante estudo simplificado.
A CONAMA 01 ela não obriga a ter estudo de impacto ambiental, e sim drenagem, não dragagem. Vamos então passar a página de debates. A questão é a seguinte: segundo o edital, seriam permitidas até 10 inscrições, com cada intervenção por até 5 minutos. No entanto, o número de inscrições foi muito grande e o auditório lotado revela que muita gente deve ter coisas a dizer a respeito do contexto. Talvez essa seja a fase mais importante da audiência pública. No entanto, eu proponho aqui que a gente aumente o número de intervenções para até 20 intervenções e diminua o tempo da exposição, para que mais pessoas possam falar. Colocando aí no nível de 2, no máximo 3 minutos para essa intervenção. Agora, as inscrições já foram feitas e já foram encerradas. A palavra vai ser dada de acordo com as fichas de inscrição que foram entregues aqui, e a partir daí eu vou chamando cada uma das pessoas inscritas. Quem não se inscreveu ainda, infelizmente não vai ter essa oportunidade de falar no momento, porque senão a gente não vai encerrar esse momento. Ok? Não, eu sei, não é, peraí. Não é um segundo. A audiência pública ela tem uma série de regras que é justamente para conduzir os trabalhos. Após a audiência, eu posso ouvir as suas pessoas que cada documento que eu ouço aqui, eu estou em Marte ou eu estou no vento. Não, o senhor vai ter a oportunidade de falar isso, de trazer todas as suas considerações. Qualquer pessoa que quiser falar comigo, qualquer membro do Ministério Público, tem essas portas todas abertas. Ninguém que quis falar comigo deixou de ser atendido em nenhuma hipótese desde que eu trabalho aqui. Mas a gente tem que traçar uma certa ordem, infelizmente não dá para todas as pessoas falarem. Então eu vou iniciar aqui a fase de intervenções. Estão pedindo para que sejam bastante breves na intervenção, 2 minutos cada um, para que mais pessoas possam falar. Foi falado muito pouco sobre o impacto em Maricá. Eu queria te pedir meus 5 minutos. Eu tenho algumas coisas, muitas para falar, e por mais que eu consiga ser muito concisa, tá? A Palma, atualmente diretora-geral do Subcomitê de Maricá, Guarapina, vocês estão do mar, membro do Comitêzão da Baía de Guanabara, da Câmara Técnica, Análise de Projetos de Impacto Ambiental e Recursos Hídricos, Agenda 21 de Maricá. Conselho do PESET, Parque da Tiririca Estadual. Em primeiríssimo lugar, que é uma coisa que não consta na audiência pública do emissário, né, que foi feita ao varejo, consta do Compérgio, que só agora eu pude olhar, a estação de tratamento dos efluentes. Foi dado licenciamento para tempo seco para efluentes industriais, que não é citado no EIA do emissário, mas engraçadamente era citado como em condições normais. E eu ficava quebrando a cabeça, que diabos de condições normais. Claro, o Papai do Céu deixa que não chova, aí é a condição normal, porque se chover já era. Então, esses parâmetros, que aliás, no EIA do Compérgio são uma verdadeira, aquele negócio, tabela periódica, e que está bem resumidinho no EIA do emissário, no EIA do Compérgio fala bem legal, né? E com aqueles numerozinhos todos bonitinhos e tão reduzidinhos, não vai adiantar nada quando chover, porque tempo seco é isso. Se chove, vai do jeito que está, vai in natura, tá? Então, se já é complicado esse efluente chegar, seja onde for, então, seja onde for, inclui Maricá, tá, gente? É mar, tem correntes que levam para lá, para cá, né? E que afetam, inclusive, o Parque Marinho de Arraial, vai afetar até Santa Catarina e etc. Vai até Abrolhos. Quando vem in natura, nada disso, que esse EIA maravilhoso que foi contestado, o doutor emissário, tá? Teve contestações, aquela audiência pública foi uma coisa quase profissional da nossa parte. Pela primeira vez a gente conseguiu estudar o EIA, teve a pachorra de estudar, não rima o EIA, tá? Graças a Deus. E
com todos os questionamentos que o Comitê da Baía de Guanabara fez à SECA há 6 meses e que até hoje foi ignorado, assim como os questionamentos do Conselho do Parque, da Tiririca, assim como os questionamentos da Agenda 21 e por aí vai. Não, até hoje não deram a menor coisa. Então, o meu grande medo, e aí eu já chamo isso de irresponsabilidade criminosa, é qualquer licenciamento contando com uma ET em tempo seco, coisa que para efluente doméstico deveria ser apenas provisório e bem rápido, tá? Agora, é inadmissível para efluente industrial venenoso do jeito que é esse. E que é um catatal, gente, não é 0,0 qualquer coisinha. É muita coisa, quando ele vem na altura. Tá? Compensações da parte de comunicação social do Comperj é uma coisa muito engraçada. As compensações, né? O esgoto todo de Itaboraí será levado para o mar de Maricá, tá? De um lado teremos o emissário dos efluentes venenosos e do outro, eu não vou usar o nome que eu costumo usar, mas enfim, dos efluentes domésticos, né? De um lado e de outro da APA de Maricá, uma restinga, uma das mais preservadas e mais ricas, tá? Deixa a jurbativa no chinelo. Tá. A compensação que o Comperj vai dar com o tratamento do esgoto, quem vai pagar é Maricá, tá? Paga um projeto de maricultura para os pescadores do Recanto, em Itaipuaçu, maricultura no mar que já recebe o descarte das dragagens do fundo da Bahia, com metais pesados, o que vai receber e vai ser afetado por esse veneno que vai vir na tuna quando chover, certo? Fora, quando foram fazer um questionário para mim, no final perguntaram: Paula, não tem nenhum projeto, não quer apresentar para a Petrobras? A Petrobras banca alguns projetos. A minha resposta foi que a ética da Palma não me permite, né? Esperamos, eu peço que a intervenção seja bastante breve. É uma rede de organizações e movimentos em defesa dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais. Quero falar que nesses momentos de audiência pública, nós podemos notar que, além do que se diz, como se diz, que há uma diferença muito clara, às vezes, do como se diz determinadas coisas. Eu falo num lugar de uma fala de indignação pela situação que tem ocorrido hoje no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, em relação a impactos sérios ao meio ambiente, impactos ambientais e sociais ocorridos e causados por grandes empreendimentos de grandes corporações. Então, é importante esse momento. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade que o Ministério Público Federal tem franqueado do debate direto e aberto. Debate esse que, infelizmente, não tem ocorrido de forma contínua, quando a gente tenta traçar e tratar esse debate de uma forma direta com a própria Petrobras. Eu quero lembrar o episódio recente, que há menos de 3 dias nós tivemos com mais de 400 pescadores, uma audiência pública, um debate público da Câmara de Vereadores, e que de lá caminhamos para a porta da Petrobras e que a Petrobras se negou ao diálogo, se negou a receber os pescadores para que tratassem de todas essas problemáticas que estão sendo relatadas no dia de hoje. Então, há uma distância grande quando se fala, quando a gente vê o servidor da ICMBio dizendo que não houve o replantio, por exemplo, de nenhuma muda na condicionante de reflorestamento, e quando a gente vê o diretor do INEA dizendo que essa condicionante não se deu por concluída. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses eufemismos, né, com o tucanês da nossa linguagem, porque isso diz muito. Quando a gente escolha seríssima do local onde foi implantado o Comperj, e mais do que isso, de um compromisso que foi assumido em 2007, de que não haveria transporte de qualquer equipamento pesado dentro de Guapamirim, e quando se fala que, por razões de cronograma, leia-se lucro, essa medida, esse compromisso vai ser questionado. Vamos acabar então com o eufemismo, vamos falar exatamente o que está tratando. A Petrobras, uma corporação
que está querendo lucrar mais à custa da vida, não só dos peixes, do meio ambiente, mas também dos pescadores. É muito sério a situação que os pescadores hoje da Baía de Guanabara e da Baía de Sepetiba vêm sofrido com a própria carne e têm sido mortos, assassinados em razão da sua resistência. Isso é muito sério e a Petrobras não pode desconhecer. Em nota pública, nesse mesmo dia que a Petrobras se negou a receber a representação de mais de 400 pescadores que vieram ao Rio de Janeiro para tentar dialogar com a empresa, ela disse que desconhece qualquer ameaça aos pescadores. Mais que isso, chegou a afirmar que todos os empreendimentos da companhia seguem rigorosamente as medidas de controle ambiental. Então é preciso tratar esse debate com franqueza e com honestidade. E é por isso que nós viemos reiterar que é importante que a Petrobras envie, inclusive, representantes que possam responder esse tipo de questionamento que foi muito bem colocado pelo procurador, e qual é a relação dela com a Megatrans e qual é a razão real de insistir com essa determinação de descumprir a condicionante e esse compromisso que foi assumido em 2007. Muito obrigada. Por favor, o senhor Gabriel Strautmann, da ONG Justiça Global. Saudar especialmente os pescadores ao mar, como eles estão aqui, além do Alexandre e da Deise, mas alguns pescadores que estão aqui presentes. Eu queria, em primeiro lugar, destacar e louvar a iniciativa do Ministério Público de organizar essa audiência pública. O Banco Mundial, a mesma instituição que, segundo o representante do INEA, está empenhada agora em elaborar um plano de desenvolvimento sustentável para a Baía de Sepetiba, alguns anos atrás lançou um relatório para investigar as causas da lentidão dos investimentos no Brasil e apontou justamente o Ministério Público como sendo uma das razões pelas quais os investimentos no Brasil são tão lentos, né? Ou seja, colocou o Ministério Público como um entrave ao desenvolvimento, na medida em que é o Ministério Público quem zela pelas audiências públicas e zela pela seriedade nos processos de licenciamento ambiental. Coisa que a gente sabe que é missão complicada e por isso mesmo que a gente faz questão de vir aqui e louvar essa iniciativa. Eu venho falar aqui pelo seguinte: a Justiça Global é uma organização de defesa dos direitos humanos e acompanha a luta da Almar já desde o seu início. Em nenhum momento foi dito aqui até agora, e talvez por razões de segurança, mas os pescadores estão morrendo. A gente precisa lembrar disso, né? Em 2009 e 2010 foram 2 pescadores assassinados. E no dia 22 de junho de 2012, no mesmo momento em que a presidente Dilma encerrava a Rio +20 lá na Barra da Tijuca, mais 2 pescadores também eram brutalmente assassinados na Baía de Guanabara, no contexto das obras do Comperj. As investigações começaram, mas até agora não tiveram nenhuma consequência, nem em relação às mortes e nem em relação sequer às ameaças. Ameaças que, insisto, continuam acontecendo. No mesmo dia em que os pescadores se reuniram na frente da Petrobras, depois da audiência pública na Câmara dos Vereadores, novas ameaças foram feitas. E é preciso apurar essas ameaças, é preciso apurar isso que está acontecendo com os pescadores. A luta dos pescadores não é só pelo direito a pescar, é também sobre isso, mas é também a defesa de um modo de vida ancestral que sobrevive ali na Baía de Guanabara. Infelizmente, aceitar o Comperj significa também aceitar a extinção desse modo de vida. E isso não é tolerável, isso não dá para aceitar. O Ministério Público e as outras autoridades do Estado precisam se empenhar em defesa dos pescadores e aceitar também que uma mediação entre um grande empreendimento como o Comperj e essa lógica de pesca tradicional muitas vezes requer uma mediação que não é possível. Portanto, é preciso aceitar esse fato. E finalmente, cobrar a responsabilidade da Petrobras enquanto responsável última do Comperj, na medida em que um grande empreendimento desse, ele atrai, obviamente, a atenção de todos. É um grande investimento, são grandes somas de dinheiro público envolvidas, e isso atrai a atenção tanto de grandes atores privados também, quanto os pequenos interesses econômicos do local ali da região, de todo o entorno da Baía de Guanabara. São esses empreendimentos, em última instância, que também contribuem para a intensificação da criminalização da pesca. Portanto, é preciso estar atento a todas essas escalas de interesse que estão envolvidas num grande empreendimento como é o Comperj. Muito obrigado. Próximo, o senhor Carlos Eduardo Martins Silva. Boa noite a todas.
Eu sou presidente da Associação de Servidores do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, aqui no Rio de Janeiro, e diretor da Associação Nacional também. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar, o Dr. Laura aqui, o Ministério Público, por essa iniciativa, dessa audiência pública, e dizer que o Ministério Público tem tido um papel fundamental, tanto o Ministério Público Federal quanto o Estadual, no acompanhamento desses processos de licenciamento. A gente tem tido problemas nesses processos no país inteiro, e notadamente aqui no Rio de Janeiro. Temos uma série de empreendimentos que, como eu acho que, até pelo tempo ser curto, não cabe relatar novamente, o problema de fracionamento no licenciamento, ele ocorre, é inconcebível se dar uma licença para o Comperj, como foi dada, sem estar considerando todos os impactos de tudo que está diretamente, nós estamos falando de indústrias que podem vir a se instalar posteriormente, nós estamos falando dos impactos do duto, nós estamos falando dos impactos relacionados à captação de água, às estradas. Quer dizer, não tem como você pegar e definir uma localização para um empreendimento sem considerar todos esses impactos de forma sinérgica. Então, a gente acha que o papel do Ministério Público no acompanhamento desses processos é importantíssimo. E deixar claro que a questão não se restringe ao Comperj. A gente tem problemas relacionados ao licenciamento no país inteiro, que na maioria das vezes privilegia os interesses de grupos privados, interesses econômicos e financeiros de certos grupos privados, não só para instalar determinados empreendimentos, como nós temos no Porto do Açu, o Superporto Sudeste, como também na escolha da alternativa locacional mais adequada, como aconteceu no caso do Comperj, privilegiando critérios econômicos e financeiros e sem levar em consideração os impactos socioambientais. Para encerrar, especificamente com relação à questão do Rio Guaxidiba, a Associação Nacional de Servidores do IBAMA já encaminhou um ofício, tanto para o Instituto Chico Mendes, quanto para o Ministério do Meio Ambiente, para o INEA e para a Secretaria de Estado do Ambiente, solicitando isso, solicitando que seja acatado o parecer técnico da equipe da APA Guapimirim, da ESEC Guanabara, que fizeram um extenso parecer, mostrando todos os impactos socioambientais que vão ocorrer naquela região, caso essa hidrovia venha a ser licenciada. E aqui fica corroborado pelos estudos do professor Mário, corroborado pelo Conselho Gestor da APA, quer dizer, tem uma série de atores que são terminantemente contrários. E a gente, nós, servidores do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, o que mais preocupa a gente é o fato de, até o momento, o Instituto Chico Mendes não ter se manifestado com relação a isso. Para começar, a gente já vê na questão do INEA que o INEA não deveria nem ter aceitado o processo de licenciamento que necessariamente invalida uma condicionante de um outro processo de licenciamento. Isso deveria ter sido suspenso Boa tarde a todos. Conselho Comunitário da Região Oceânica de José Neves. Eu estou presidente do Conselho Comunitário da Região Oceânica de Niterói e queria parabenizar o MLP e deixar aqui uma ressalva. O setor, no começo do ano, janeiro, protocolou no MP em Niterói um ofício requerendo que o Ministério Público realizasse uma audiência pública em função de duas outras audiências feitas em Maricá e em Itaboraí, para discutir o emissário. Ontem, não, domingo. Sexta-feira eu recebi um e-mail do Dr. Antônio Fernando arquivando o nosso ofício, solicitando essa audiência pública, em razão desta. Desculpa, estou falando de janeiro de 2013. Passados 8 meses, ele arquiva, alegando essa audiência. Essa audiência não invalida a nossa, porque a nossa diz respeito único e exclusivamente ao emissário. Por quê? O emissário vai ser lançado em Maricá, Itaipuaçu, e com toda certeza as praias da região oceânica serão afetadas. Porque aumentar de 2 para 4 quilômetros o emissário submarino não vai resolver o problema da poluição, vai poluir sim. A correnteza vai levar. Porque hoje nós temos a 7 quilômetros do litoral o despejo do lixo na Baía de Guanabara. Quando vira o tempo, quando venta sul, vai tudo parar na praia de Piratininga e Itaipu. E não é.
mais 2 quilômetros no Missado, que vai resolver o problema da poluição das nossas trilhas. Eu acho que fez 4, deveria ser 20, 30, 50 quilômetros. E não viesse das costas das praias da região oceânica de Niterói, e muito menos que viesse para o Sul. Mas não é isso que vai acontecer, nós estamos vendo e vai acontecer mesmo. É isso que eu tinha que dizer. Boa tarde, excelentíssimo procurador Lauro Coelho Júnior, demais na mesa presente. Meu nome é Ana Paula de Carvalho e estou aqui como representante do movimento Luta por Maricá. Parabenizo primeiro o senhor procurador pela iniciativa desse evento, que tem como objetivo debater os impactos para a instalação do Comperj e dos processos de licenciamentos ambientais. Pois sabemos que muitas vezes nem tudo que é legal também é moral, assim como nem sempre a justiça e a lei caminham de mãos dadas. Neste sentido, vem apresentar-lhes que Maricá vem sofrendo impactos negativos desde a especulação da implantação desse complexo, tanto a nível social como a nível ambiental. Para tal pergunta, o que representa o Comperj para Maricá? Primeiro, 5 mega empreendimentos imobiliários, que significa um aumento populacional estimado em 400% em 3 anos. Entretanto, não temos saneamento nem mesmo previsão, inclusive, que consiste a explosão demográfica. O plano que foi apresentado é com a população atual e não com a expansão. Em nossos hospitais não existem médicos, medicamentos e é o segundo pior índice do estado. As escolas também não absorvem a quantidade e qualitativamente seus alunos com a qualidade de moradores atuais. Também não podemos esquecer que todos esses empreendimentos trazem uma gama de mão de obra externa de baixa renda que ficarão aqui permanentemente com suas famílias constituídas por construir em condições sociais deficientes. Segundo item, o Porto do Pré-Sal é uma ameaça especulativa e imoral, pois a legislação, a lei orgânica e o plano diretor não permitem tal empreendimento naquela região, que inclusive é apresentada pela própria Petrobras, que já é signatário de um documento para encaminhar à Unesco, fazendo parte aquela área toda como patrimônio natural da humanidade. Devemos colocar-lhes ao conhecimento que os cursos de capacitação que estão sendo trabalhados em Maricá e informados oficialmente pela Secretaria de Assistência Social para o Porto do Pré-Sal e para o Porto são manicure, padeiro, jardineiro, cabeleireiro, pintor, ladrilheiro, entre outras profissões de gênero, que estes são tão esperados profissões de futuro. Maricá está anos-luz na frente há muito tempo. Isso gera especulação na tentativa de impor-nos, goela abaixo, um modelo de desenvolvimento fictício e ilustrativo, mas que no fundo gera miséria em toda a sociedade. E neste sentido, cito outro empreendimento que foi imoralmente aprovado semana passada, o emissário submarino do Comperj, que para quem esteve na audiência pública no dia 24 de janeiro em Inuã, verificou seria imoral e tecnicamente impossível licenciar aquela obra sem estar conivente e complacente com aquele teatro. Entendo hoje o porquê da demora da resposta, pois em ano de Rio + 20 seria um tiro no pé de todos nós brasileiros, uma vergonha nacional pela hipocrisia que é apresentada. Atento que naquela data não havia um estudo que justificasse 2 quilômetros de emissário, na época da audiência pública, muito menos agora, que é chutadamente apresentarem do 4 quilômetros. Por que não 3,9? A Petrobras se permitir a ter um projeto aprovado para licença por pressuposta pacificação, sabemos que é legal o IBAMA passar a sua atribuição para o INEA, mas a omissão de tal instituição se faz corresponsável e deverá responder por todo esse crime socioambiental que o Estado como um todo vem sofrendo por esse empreendimento. Em nossas casas precisamos de nova licença para mudarmos de gás de bujão para gás natural. Precisamos de nova licença sempre que adaptamos nossos veículos para outro tipo de combustível. Também quando trocamos de categoria, né? Se a gente é de carro para a motocicleta. O projeto Comperj, no entanto, já mudou tantas vezes. E refizeram e reanalisaram o EIA-RIMA? Não. Fora para qualquer empresário que queira implantar essa indústria, é necessário apresentar todos os estudos num único trabalho. E não foi apresentado isso, foi fracionado o EIA do Comperj. Os impactos sociais e ambientais resultantes do Comperj na região de Maricá, já estou finalizando, e devem ser analisados de forma sinergética e acumulativa entre seus empreendimentos e não segmentados. Em uma ressalva, no caso do mar, existe impacto pontual, não existe.
não tem fronteiras. Então, para finalização, acredito que este fórum, se possível, deva crescer em seus posicionamentos, todos os impactos na cidade de Maricá. Associação de Pescadores Artesanais do Estado do Rio de Janeiro. As primeiras audiências públicas em Maricá, referente aos dutos, foi só a empresa e a população. Uma audiência pública requer, por lei, a presença do Ministério Público. É isso? Então, 2 audiências públicas nós tivemos em Maricá, uma em Maricá e outra em Itaboraí, não houve a presença do Ministério Público. Tá? Segundo ponto, em Itaboraí, a intervenção minha, junto ao SECA, que estava presidindo, tá? O Freitas Guzmão, que estava presente lá na época, eu falei para ele, para a equipe toda que estava lá, que o Rei Arrima estava cheio de erros. Tinha erros, e muitos erros. Tá? Tanto é que eu fiz 3 ofícios para o SECA e até a presente data não obtive resposta de nenhum deles. Tá? Eu gostaria de anexar ao Ministério Público esses 3 ofícios, tá? Para que seja como prova da ineficiência do serviço e da pesquisa que foi feita dentro do Rei Arrima. Tá? Primeira coisa, 2 quilômetros da praia. Foi feita a análise de maré naquela região? Não foi. Foi feita que eles apresentaram uma média de marinha de 50 anos atrás que vinha evolução até a data. Foi apresentado isso. Foi uma das perguntas que eu fiz na época. E minha resposta foi essa. Mas ali onde vai ser jogado os dutos, ali não tem correnteza, sabia, senhor? A correnteza ali passa 2 vezes por ano, entre a ilha e a praia. Como é que fica o procedimento ali? Girando. Tudo que sai dos dutos fica na roda. Vem para a praia e vai para as ilhas, onde nós temos ali, onde tira o nosso pessoal, o nosso povo pescador, tira o sustento das ilhas, tira o sustento da laje que existe ali, onde vai ter o Compeste, vai largar ali os dutos. Temos a Ecofora toda ali dentro ali. Agora, a nosso pedido está aqui, nesses ofícios, que seja o emissário, seja após as ilhas, 5 ou 6 quilômetros ou 10 quilômetros que for. Lá, porque nós temos lá uma profundidade de 35 a 40 metros de profundidade, uma correnteza de 56 a 60 quilômetros por hora. A dispersão do material que vai vir ou do material químico que vem é muito mais fácil, muito mais rápido para ser dispersado. Não ali na praia, a 2, 4 quilômetros, onde queira que seja. Não tem condição. O SEB não acompanha com o Ministério Público do Estado, que parece que tem uma orientação coordenada, né? Como eles atuam em Itaboraí, como eles atuam em Maricá. Parece que eles estão em outro planeta. O que está sendo discutido aqui, principalmente na questão jurídica, é insegurança jurídica. Porque as leis, mesmo essas leis que a gente acha débil, cheio de erro, que favorece os grandes grupos econômicos, minimamente ela não é respeitada. Sabe por quê? Porque foi uma decisão política tomada em Brasília. E eles passam por cima com tudo, desapropriam, fazem falsos debates. Eu fico muito triste, por exemplo, com o INEA. O MINC, que quando aparece, fala, vai embora, não fica para ouvir. Né? Manda seu representante que não apresenta informações sólidas, claras. E eu fico mais impressionado ainda com a Petrobras, a 5ª maior empresa de petróleo do planeta, que manda a sua representante sem as informações técnicas. Mas quando existem conflitos nas comunidades no entorno do Comperj, ou nas cidades no entorno do Comperj, vão advogados, assistentes sociais, psicólogos, para traçar o perfil de cada liderança comunitária, para ver como melhor eles conseguem ganhar essas lideranças comunitárias. E aí, mais uma vez, ao Ministério Público Federal. Queria deixar registrado aqui nessa audiência algumas demandas essenciais, na verdade. A primeira delas é que as ameaças em curso à vida dos pescadores seja investigada e garantia de proteção imediata para que eles não continuem pagando com as suas vidas
pela luta que eles travam hoje, pelo seu modo de vida, pelo seu trabalho e pelo ambiente da Baía de Guanabara. Em segundo lugar, uma investigação minuciosa da morte do altamente predatório que está se instalando a partir desses polos de desenvolvimento, mas esse modelo econômico ele não está destruindo apenas a natureza, ele está massacrando as populações tradicionais dessas áreas. E botar para analisar, vai ver o que nós estamos falando. No estado do Rio de Janeiro não tem uma coisa chamada estudo de sinergia.